Os que nos acompanham na agência sindical sabem que nós temos um vídeo semanal. É claro que é o vídeo da semana. E nós entrevistamos sempre pessoas ligadas ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar com o Chiquinho Pereira, o Chiquinho dos Padeiros, presidente licenciado da sua entidade. O Chiquinho, ele é da direção nacional da UGT e é uma pessoa conhecida no movimento sindical por uma militância no campo da esquerda. Chiquinho, este ano nós vamos ter eleições para vereador, eleição para prefeito, enfim, o processo eleitoral se dará em todo o país. A política está muito desgastada. Como é que a gente convence um trabalhador de que é preciso participar da política, mesmo antes de todo esse desgaste, Chiquinho? É evidente que num momento como esse de crise, um momento de desgaste muito grande, uma descrença muito grande, fica muito difícil, de fato, em você discutir política com aquele cidadão que é o trabalhador comum do dia a dia, que, ao contrário, ele acabou meio que aprendendo que a política tem sido um pouco a desgraça na vida dele. Então, de fato, é muito difícil. Agora, é o papel de todos nós, né? Aquele que tem consciência e sabe que o papel que joga a política em nossa vida, como disse, para o bem ou para o mal, temos que fazer esse trabalho de discutir realmente com ele, debater com ele e fazer a ligação concreta, mostrando a ele o que é que ele tem a ver com a política, o que é que a política tem a ver com ele no seu dia a dia. Enfim, no emprego dele, quer dizer, o emprego dele está ligado a uma conjuntura econômica que é definido pela política, enfim. Então, esse debate todo ele é extremamente necessário e urgente se fazer com aqueles menos, digamos assim, menos experientes com a tal da política. De forma contrária, eu acho que a gente vai continuar tendo ainda muita dificuldade para poder entender o que é que essa tal de política tem a ver com a nossa vida. Chiquinho, a gente olha a composição das câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Congresso Nacional, dos governos e constata uma forte presença de representantes ligados ao capital. Portanto, me parece que a classe empresarial e as corporações empresariais, elas não têm dúvida de que precisam ter representantes. O movimento sindical tem muito discurso nesse sentido, mas não efetiva esse discurso. Como é que a gente pode ampliar a nossa representação em todos os níveis da política? Então, primeiro, acho que também tem que ficar muito claro, é exatamente nessas casas de leis que define sobre nossas vidas. Concretamente, ali vai determinar se você será um cidadão de primeira ou de segunda categoria. É ali que se define. Então, a partir daí, só isso justifica a necessidade daqueles menos aquinhoados terem aí os seus representantes nessas casas de leis. Por quê? Porque ali vai se discutir interesses. Interesses até de grupos, né, de corporações e tal, e o interesse da sociedade como um todo. Eu digo, incluo aqui o interesse dos trabalhadores como o interesse da sociedade, de certa forma, como um todo. E ele está, de certa forma, subrepresentado, mal representado nessas casas de leis. Quando os interesses dos segmentos mais amplos da sociedade, que nesse caso são os mais pobres, esses representantes acabam sendo num número muito pequeno. E o movimento sindical, em particular, esses que defendem as categorias de trabalhadores profissionais, ainda não atentaram da necessidade de se fazer a grande política. Estou falando de fazer as políticas as mais amplas possíveis, as políticas sociais, e ter muito claro que é nessas casas de lei que se materializa se vai ter a política pública sobre saúde, sobre educação, sobre moradia, sobre transporte, sobre segurança, sobre esporte, cultura, lazer, saneamento básico, enfim, todas elas, né, elas são definidas nessas casas de leis. Então, é necessário que nós, enquanto dirigentes sindicais, e que temos uma aproximação ou uma proximidade maior com os trabalhadores, somos nós também, de certa forma, responsáveis por fazer esse debate, fazer essa discussão com os trabalhadores e fazê-lo entender que seria melhor ele ter alguém parecido com ele o representando em uma dessas casas de leis. Então, eu entendo que os sindicalistas
em qualquer esfera que ele atue, ele tem esse papel também de discutir com os trabalhadores e dizer para ele qual é a importância que tem, por exemplo, a política, o voto, concretamente, Franzinho. O voto tem uma outra coisa que, para mim, é a definição que eu considero a melhor, que, na realidade, quando o seu ato de votar é o ato em que você, essencialmente, passa uma procuração, né, para uma pessoa te representar, para falar e fazer em seu nome e em nome de sua família. Eu acho que, no conjunto, acabou se levando, procurando rotular a política, de uma forma geral, como algo ruim, como algo nefasto, até exagerando um pouco, e essa imagem foi criada e se deixou de observar o lado bom que, de fato, a política deveria exercer através dos mandatos daqueles que são os representantes que nós elegemos essa gente. Então, por esta razão, é necessário que também o mundo sindical comece a separar uma coisa com a outra. O mundo sindical tem que fazer a política, repito, eu não estou falando de política partidária, mas tem que fazer a política, porque tudo gira em torno da política. E um dos principais papéis nossos seria exatamente orientar aqueles trabalhadores das diversas categorias a importância que isso tem na vida dele. Quer dizer, nós lidamos com ele o ano inteiro e, às vezes, deixamos de dizer que o esgoto que falta ser canalizado, ser resolvido na porta de sua casa, está relacionado ao voto em quem ele votou na última eleição. Chiquinho, eu não vejo na Câmara de Vereadores uma posição antissindical e antitrabalhadores. Eu observo que, às vezes, falta diálogo, faltam canais de aproximação entre aquele mundo legislativo e o mundo do trabalho e as suas representações. Também não vejo da parte da Prefeitura porta fechada, digamos, e má vontade. Talvez não tenham sido criados meios efetivos de aproximação do mundo do trabalho, das suas entidades sindicais, com o poder, no caso do Poder Executivo. O que fazer para aproximar o mundo do trabalho, suas entidades, do poder político e ter efetividade no encaminhamento de demandas? Concretamente, tem um trabalho que ele precisa ser feito, digamos, a longo prazo, que é o trabalho das discussões nas escolas. Os alunos, né, a criançada que hoje estão chegando às escolas e que serão os futuros dirigentes dos países amanhã, eles precisam ter contato com a política. E, no momento em que ele descobrir isso, ele vai descobrir que não tem como funcionar à margem da política. Com esse estigma que foi criado de que a política é uma coisa ruim, houve, de certa forma, também um certo afastamento. Então, há pessoas que nem sabem exatamente o que estão dizendo, mas já diz de cara que política não serve, é ruim, é uma coisa ruim, e por aí vai. Então, primeiro é um processo de formação que eu acho que tem que colocar em nossas bases, e aí, nesse caso, a base significa nossos filhos, né, nossas crianças, aqueles que virão depois comandar esse país. O sistema, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, hoje pouco importa o teu currículo, importa se você tem recursos para poder fazer a eleição nos modos que são exigidos. Então, um candidato qualquer, hoje, se ele apresentar o melhor currículo de uma pessoa séria, trabalhadora, um pai de família comprometido com a sociedade e com as melhores propostas, inclusive, ele pode apresentar isso ao eleitor e deve apresentar, só que isso não define se ele vai ser uma pessoa eleita ou não. Chiquinho, por fim, uma questão de ordem prática. Nós vamos ter muitos sindicalistas em muitas cidades brasileiras se colocando na condição de candidatos, ou a cargos do Legislativo, a maioria, mas também sindicalistas que vão concorrer a cargos do Executivo, vice-prefeito, prefeito, etc. Muito bem. Na sua abordagem, você citou duas questões que teremos de enfrentar concretamente. Primeiro, a força do poder econômico. Segundo, o poder do marketing, que também é derivado da força econômica. Um sindicalista, vamos pegar um metalúrgico, um canavieiro, um servidor público, um químico, um bancário, embora tendo consciência disso,
ele terá dificuldades de encontrar meios para, primeiro, disputar com o poder econômico, e segundo, ter um marketing, digamos, mais elaborado, porque isso tudo custa muito caro para, digamos, chegar nas pessoas. Como é que você acha que esses dois problemas, a questão do dinheiro e esse marketing agressivo e muitas vezes mentiroso, isso pode ser superado? Recentemente, na história, nós tivemos, logo que alcançamos a redemocratização do país e tal, nós tínhamos aí algumas coisas que valiam a pena. Por exemplo, nós tivemos dirigentes sindicais ou dirigentes de comunidades que faziam trabalhos comunitários, né? Foram vários dos dirigentes que conseguiram ser eleitos, né, pelo seu trabalho, por aquilo que as pessoas o conheciam. Essa coisa ela foi uma passagem, foi muito rápida, porque ela veio perdendo campo exatamente para o marketing, veio perdendo campo para as campanhas com altos investimentos. A nós não resta outra coisa, acho que são duas nesse momento, uma mais antiga e outra desse momento. O mais antigo é você continuar com o processo de conscientização. Aquilo que está da porta da empresa para fora é numa outra esfera que ele vai ter que resolver. Ou seja, educação, saúde, moradia, transporte, segurança, esporte, cultura, lazer, saneamento, essa coisa toda. Quando eu digo da porta da empresa para fora, eu estou dizendo que só pode ser resolvido numa outra esfera de poder, que é o legislativo do município, do Estado, da União, e por aí vai. Então, essa discussão, esse debate tem que ser feito. Eu agradeço muito Chiquinho Pereira. Hoje o Chiquinho ilustrou, digamos assim, o vídeo da semana da Agência Sindical. Obrigado a todos.